Olá pessoal, a gente vai para a quarta parte desse vídeo sobre o sepultamento e morte de Ana Jance, a morte e o sepultamento de Ana Jance, e aqui finalizando aqui a parte sobre esse livro aqui, né, os comentários e análises sobre esse livro das professoras Elizabeth e Sandra Regina, Ana Jance, a Senhora do Maranhão, uma biografia. Aqui, quando elas se referem à morte, né, e o sepultamento de Ana Jans, quando elas tratam desse capítulo, elas citam, né, o jornal O Publicador Maranhense de 1869, de 12 de abril de 1869. Nessa data, o Publicador Maranhense, ou seja, um dia após a morte de Ana Jance, o Publicador Maranhense publica uma nota sobre o falecimento de Ana Jance. E elas vão citar, né, essa nota do publicador maranhense. Só que dá para perceber que elas não consultaram em primeira mão esse jornal, né? Porque a transcrição que elas fazem não está totalmente correta. Né? Dá para perceber que elas consultam essa nota do publicador maranhense de segunda mão por meio do livro, mais uma vez por meio do livro, da primeira edição do livro do Valdemar Guimarães, né, de 1978, Perfil de Ana Jance, né, e elas cometem um pequeno erro aqui no final, quando elas colocam entre colchetes a palavra populares, né, como se aqui como se tivesse faltando algo no trecho e aí elas deduzem que a palavra seria populares. Geralmente, quando a gente coloca entre colchetes, a gente está querendo corrigir um texto, né? Então a gente está querendo corrigir alguma citação, algum texto, né, onde o autor colocou uma palavra errada ou até mesmo deixou de colocar, e aí a gente usa os colchetes para dizer que a palavra correta ou a palavra existente seria essa. Então elas se baseiam, elas não se baseiam, elas não consultam, né? Dá para perceber claramente aqui que elas não consultam em primeira mão o jornal O Publicador Maranhense do dia 12 de abril de 1869, que é o jornal que noticia a morte de Ana Jance. Mas elas consultam, né, a primeira edição do livro do Valdemar Guimarães, que faz que coloca lá uma foto dessa notícia do publicador maranhense. Só que elas consultam apenas a primeira edição. E a primeira edição ela está incompleta. E aí elas colocam entre colchete a palavra populares. E nunca existiu essa palavra. Então deixa eu ler aqui para vocês como é que elas colocam. Né? Foi sepultada no cemitério do Senhor Bom Jesus dos Passos ontem, às 5 horas da tarde, sendo numeroso o concurso de, entre colchete, populares. Só que não é assim que está no publicador maranhense, a rigor. No publicador maranhense, a rigor, está escrito assim, esse último parágrafo da notícia da morte de Ana Jance. Foi sepultado no cemitério do Senhor, Bom Jesus dos Passos, ontem às 5 horas da tarde, sendo numeroso, né, o concurso ao que acompanhou o seu cadáver. Sendo numeroso o concurso que acompanhou o seu cadáver. Então, o trecho final do último parágrafo da notícia da morte de Ana Jance, do publicador maranhense, do dia 12 de abril de 1869, né, o último trecho do último parágrafo não é conforme as autoras colocaram. Né? A rigor é assim, ó. Foi sepultado no cemitério Senhor Bom Jesus dos Passos ontem às 5 horas da tarde, sendo numeroso o concurso que acompanhou seu cadáver. E elas colocaram, elas colocaram, né? Então, elas acabam errando esse último trecho, né? Acabam se equivocando nesse último trecho, colocando entre colchetes a palavra populares,
para um final de parágrafos que ela não sabia o que tinha escrito. Né? Por quê? Porque não consultaram em primeira mão o jornal Publicador Maranhense. Talvez esse jornal nem exista mais. Né? Talvez, o jornal existe, né? Eu até dei uma consultada nele na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Mas essa parte, mas o jornal está mutilado. Essa parte que fala da notícia, eu não consegui encontrar, né? E a gente só vai encontrar esse trecho completo na segunda edição do livro do Valdemar Santos, que está aí, ó, que está aí atrás, Perfil de Ana Jans, de 1986. Então as autoras, elas utilizam apenas a primeira edição do livro do Valdemar, que é de 1978. Elas não utilizaram as duas edições. Isso é complicado, né? Quando você faz uma pesquisa sobre alguma coisa e precisa consultar essa fonte bibliográfica, alguma fonte bibliográfica, se tem várias edições, você tem é recomendado que consulte todas as edições, porque de uma edição para outra o autor amplia, o autor atualiza, né? Esse é um caso exemplar, emblemático, né? Consultar apenas a primeira edição, mas a segunda edição o Valdemar atualiza, né? E na segunda edição o Valdemar traz a foto da notícia do Publicador Maranhense na sua íntegra.